Fala pessoal, boa noite. Estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast Agora Chega. E hoje temos uma convidada muito especial. Vamos falar com a doutora Mônica, falar um pouco dela como empreendedora, o que o CPF mostra ali por trás da pessoa batalhadora que ela é. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu tô desde o início sabendo dessa ideia do podcast, achei super bacana, do Thiago, e tô muito feliz de poder estar contribuir um pouquinho aqui com vocês. A honra é nossa de você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Vamos bater um papo hoje. Quem quer esse CPF que traz por esse CNPJ grande que dessa empresa, doutora Mônica, consultório, com mais 2 unidades. Sim. Já, uma aqui em Alphaville E a outra em outra em Itapevi. Itapevi. Então, tem uma jornada muito grande, muitas histórias que tá por aí. Porque às vezes as pessoas vê o sucesso, vê o auge, vê o que você vem conquistando ao longo desses anos, mas não vê as dificuldades, acha que tudo vem via flores, com facilidade, né? E não é assim. Então, hoje nosso bate-papo vai saber o outro lado da doutora Mônica, né? Como assim É isso mesmo. Além das redes sociais, né? Porque o que a gente posta é só a realização do sonho, né? Normalmente a gente não posta o processo, como que é doloroso o processo. E todo mundo acha que é um mar de rosas, né? Todo mundo acha que é fácil, que não tem Eu também dor achava. Então, exatamente isso. E assim, eu posso realmente te chamar de doutora, né? Até porque é mestre e doutora em Ciências Odontológicas pela Unesp de Araraquara. Eu sempre friso a Unesp porque assim, é uma instituição pública e a gente sabe que a maioria dos alunos lá não vieram de uma escola pública. Eles foram muito bem preparados, tanto no ensino fundamental, ensino médio, e que não foi o que aconteceu comigo. Então, para eu conseguir chegar numa universidade pública, eu tive que batalhar uns bons anos aí para conseguir estar nessa instituição. Então, por isso, eu friso mesmo, eu faço mestra e doutora na Unesp com muito orgulho. E, às vezes, o paciente fala assim, nossa, doutora, você é foda no que faz, né? Eu falo assim, eu não sou modesta de falar, porque o tanto que a gente batalhou para chegar onde a gente chegou, acho que a gente tem que ser o nosso maior fã. Com certeza, e não é tom de arrogância, é tom de saber se valorizar. Exatamente. Todo o processo que você passou, toda a sua jornada. E porque tem pessoas que passam tudo que você passou e não sabem se valorizar, não sabem se cortar no tipo de competência que tem, no alto valor que tem, né? Exato. E essa é a grande virada de chave também. Com certeza. Isso realmente é importante. Você já deu uma introdução, conta um pouco sobre a sua jornada aí desde sempre, né? Desde sempre, vamos lá. Eu me formei, né, numa universidade pública, foram 5 anos de graduação. E logo no primeiro dia de aula, eu lembro que eu olhei para uma aluna que estava assim, recebendo os bichos, né, que os bichos, as bichetes. E ela tinha um jaleco de uma cor diferente, não era branco, era um jaleco, acho que amarelo. E eu olhei para aquela aluna e falei assim, nossa, por que ela se porta diferente? Por que ela tem um jaleco de uma cor diferente? E eu nem sabia sobre mestrado, sobre doutorado. E aí ela se apresentou, pessoal, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, vocês estão iniciando agora. Quem quiser chegar nessa parte que eu tô, é um caminho longo. Naquele primeiro dia de aula, eu virei para a aluna que estava do meu lado e falei assim, eu só saio daqui com doutorado. Isso aí. Nossa, e toda a sua jornada, desde a graduação, foi todo um seguido do outro, né? Sim. Na verdade, eu fui... Graduação, mestrado, doutorado... No último ano de faculdade, eu entrei como aluna especial do mestrado. Então, eu estava no 5º ano e já estava fazendo as matérias do mestrado. Então, meu mestrado eu fiz em 1 ano. Que bacana, doutora. Que legal. Show de bola, né, Jair? E esse currículo, a galera não tem noção, né? Não. Porque o pessoal acha que assim, você fez uma faculdade de odontologia e agora abriu um consultóriozinho e tá atendendo. Não. A jornada é longa e eu falo assim, a parte do mestrado e doutorado não é só a parte de conhecimento, que a gente tem um vasto conhecimento ali, você tem professores fazendo pesquisa o tempo todo. Você passar por um mestrado, um doutorado, é você saber ser resiliente. Porque não é porque você já é dentista. A partir do momento que você faz mestrado, doutorado, você tem que abaixar a cabeça, se colocar no seu lugar. A gente passa por muitos danos morais, assédio,
Muito, muito, muito. Não tinha noção. Se você pesquisar, a gente tem um alto índice de depressão, ansiedade em pós-graduandos. Caramba. Pessoal, tá vendo vocês dentistas aí que não gostam de chamar outros dentistas de doutor? Essa aqui você pode chamar de doutora Mônica. Que honra, né? Porque os dentistas têm esse negócio entre vocês de... não sei porque é doutora ou doutor. Nunca fez doutorado, mas é questão do respeito, independente. Acho que é independente se você ter doutorado ou não. Eu sei que é uma... Vamos dizer, uma pergunta, algo polêmico, sim, né? Entre a classe de dentista, mas tem dentista que, não sou doutor. Não gosta que se chama. Não, assim, na verdade tem a ver com respeito, né? Sim. O chamado de doutor. Não necessariamente precisa ter doutorado. Mas é um caminho árduo. Mas, Thiago, você colocou um ponto importante que é sobre os assédios, os danos, a página psicossocial e algo que vem pontuando muito forte em 2026, que são os riscos psicossociais, no ambiente de trabalho e tudo. E esse lado na pós-graduação, no mestrado, eu não sabia que tinha isso aí Mas como por parte quê? da... Na verdade, Thiago, a gente acaba sendo uma mão de obra barata para os professores que já tem um tempo já de carreira. E tá tudo bem, porque quando você entra nessa área, você já sabe o que vai passar. Então, o que eu levo do lado bom hoje para mim? Eu sou muito mais resiliente. Então, eu sei ouvir os dois lados da história, tirar o lado bom e o lado ruim. Eu faço isso com meus pacientes hoje. Então, saber ouvir, saber escutar, hoje é o meu diferencial no atendimento. Então, eu acabo esquecendo um pouco da parte técnica, porque a gente fala assim, é o mínimo que tem que ser, mas a gente sabe que hoje não é o mínimo, que a gente tem profissionais muito defasados nessa parte técnica. E se você tem uma parte técnica boa, legal, junto com saber ouvir o paciente, a gente fala que você é o profissional completo. Então, você não fica só olhando a parte técnica, você tenta entender por que o paciente chegou naquela situação. Isso é interessante, porque assim, você além de doutora, tem meio que um pezinho ali na psicologia, né? Sim. E isso serve assim para todas as áreas, né? Nós precisamos ter uma escuta muito ativa para poder trazer uma solução correta ali para cada cliente, de acordo com cada cenário. Sim, porque às vezes no desabafo dele já está te mostrando por que ele chegou naquela situação. Por que é importante a gente entender isso? Por exemplo, na minha área. O paciente chega com várias cáries, um monte de tártaro. Eu quero entender por qual motivo que em algum momento ele deixou o cuidado de lado. Então normalmente, eu acabei de ganhar bebê, sou mãe solo, não tenho rede de apoio. Ou mulheres que sofrem violência doméstica. Então, isso tudo leva a esse quadro um pouco mais devastador da boca. Então, não adianta eu ir lá, fazer todo o tratamento técnico e não ouvir essa paciente. Ela tem que entender que a culpa, normalmente, não é 100% do paciente. Tem todo um contexto por trás disso. Então, é muito fácil falar assim, escova o dente 3 vezes ao dia, passa fio dental e tá. Mas a pessoa, ela tem a noção desse cuidado, ela tem tempo para isso? Fica a pergunta, né? E é engraçado, assim, eu sou modesto em falar porque eu sou fã do trabalho da doutora Mônica. Isso, todo mundo que está aqui sabe disso, porque não é só um sorriso, né? Transforma a vida, né? Exatamente. Nunca é só um sorriso. Doutora, aproveitando o ensejo, qual que foi o ponto inicial que você decidiu empreender para ter essas clínicas de sucesso hoje, sair da faculdade? Porque muitos dentistas, médicos, advogados saem e vai para a CLT, ser prestador de serviço. E você foi para o caminho inverso, além de toda a dificuldade na faculdade, período de graduação, mestrado, doutorado, depois foi ainda se aventurar em empreender, que talvez foi muito mais difícil, muito mais árduo toda a trajetória. Né? E hoje você vem entregando para os seus clientes transformação. Não apenas um procedimento. Ele entra de um jeito cheio de dor, no sentido de dor física, baixa autoestima, Exato. ele sai lá feliz por conta do procedimento que você fez. Então você não entrega o procedimento, você entrega mudança e qualidade de vida para essa pessoa. Sim. No sentido da estética também, Sim. né? E conta um pouquinho da trajetória, qual o início?
Qual foi o ponto de start? Qual foi o seu agora chega para você tomar a decisão para empreender? Foi assim, logo depois que eu me formei, eu já tinha feito um mestrado, aí eu comecei a atender em clínicas de outros colegas. E as clínicas que te dão maiores oportunidades são as franquias. Então, eu trabalhei em algumas franquias grandes aí. E o que é o meu start para falar agora chega? A gente tinha que atender a cada 15, 20 minutos no máximo. Então, eles não prezavam por uma técnica 100%, não prezavam por fidelização do cliente, então sempre faltava algo. E eu não queria ficar atendendo um paciente a cada 15, 20 minutos, nunca foi o meu objetivo. Mas sempre querendo entender os bastidores dessas franquias. Então, eu nunca achei que fosse mil maravilhas, mas eu não sabia que era tão difícil assim. Você foi já pensando em estudar como que funcionava os bastidores para poder já foi com essa ideia, Sim. já pensando no futuro. Legal. Sim. Aí até que surgiu uma oportunidade, que foi ali em Itapevi, né? Uma dentista estava se desfazendo do consultório. Sim, o preço estava muito bom. Eu falei assim, essa oportunidade. E assim, o ponto não é muito bom. Então, tinha aquela questão antes, né? Que a gente não investia tanto em tráfego, tanto em marketing. Era muito mais boca a boca, o paciente que passava na frente da clínica. Não era uma região muito boa nesse quesito, mas era o que eu tinha naquele momento. Eu lembro que, na época, era meu noivo, né? O Gustavo, falou assim, será que isso aqui vai dar certo? Que ano que foi, doutora? 2015. 2015. 2015. 10 anos já, praticamente. 2015. Será que isso aqui vai dar certo? Cara, a gente fez dar certo. Não tinha o plano B. Porque a gente só tinha um plano A. A gente teve que fazer dar certo. E como que foi para adquirir essa clínica? Teve que fazer diversos planejamentos? Foi muito radical? Se abster de bastante coisas? Então, no sentido de deixar de viajar ou vender um carro, sim. algo muito mais radical de pegar um empréstimo, foi... Na verdade, assim, como o valor, pra você ter uma noção na época, era uma sala montada, toda montadinha, pronta pra iniciar, eu acho que foi uns 18 mil reais. Na época, foi até ok. É um valor alto, há 10 anos atrás, 18 mil, Mas nessa época a gente não precisou ser tão radical. A virada de chave foi na pandemia. Doutora? Foi na pandemia. Por quê? Eu comecei a investir em tráfego pago naquele impulsionar, né? Turbinar do Instagram. E eu lembro que eu coloquei 50 reais na época. E esses 50 reais me retornou acho que uns 5 mil reais. Eu falei, nossa, isso aqui funciona. E aí eu fiquei ligada nisso. Aí logo em seguida veio a pandemia. Aí a gente deu uma parada. A parada que eu falo foi em torno de uns 20 dias, né? Porque depois de tudo, todo mundo reabrir. E aí eu falo pros meus pacientes, meus parentes, tipo, eu surfei na onda. Por quê? As empresas, elas conseguiram se adequar ao home office. Então, querendo ou não, os colaboradores tinham mais tempo para ir no médico, para ir no dentista. Então, as pessoas, elas viram uma oportunidade de se cuidar na pandemia. Então, toda a minha trajetória, vou falar assim, exponencial foi na pandemia. Tanto que eu reformei, o Thiago lembra como que era o consultório em Itapevi. A gente reformou todo o consultório, adquiriu um outro consultório no Betaville, reformamos também. Então, enquanto muitas clínicas fecharam, a gente conseguiu manter e ainda crescer, e eu devo isso tudo ao marketing. Nossa, que bacana. Que legal, que legal. Eu não tinha noção que esse boom tinha sido na pandemia. Foi na pandemia. Tudo aconteceu na pandemia. A pandemia foi, assim, um divisor de águas, no meu caso, muito bom. Então, principalmente profissionalmente falando. Acho que foi um divisor de águas para todo mundo, né? Enquanto um chora, os outros prendem lenço. Dependendo das dificuldades, tem que se reinventar. Exato. É na hora das dificuldades que a gente tem o poder de se reinventar e sair na frente e surfar. Exatamente. Muita gente não tem esse start e acaba fechando. Só fica lamentando. Assim, eu sempre... Perde o tempo, né? Eu sempre falo que eu sempre vejo... Meus concorrentes não, meus colegas de trabalho. Porque a gente sempre tem os períodos de alto e baixo. Não tem jeito. Isso faz parte do empreendedorismo. E quando você está no período de baixa, eu sempre vejo meus colegas e eles estão no período de alta. E isso me anima. Então, eu preciso mudar a minha estratégia. Se para ele tá bom, quer dizer que em algum momento dessa estratégia aí de captação de marketing, de pós-venda, eu falhei e eu preciso
melhorar isso. Então, é um start para eu conseguir melhorar. Não para, não, agora não tá vindo cliente, não tá vindo isso. Não. Em nenhum momento passar isso pela minha cabeça. Em algum momento nessa trajetória como empreendedora, você já pensou em desistir? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Hipótese alguma. Porque eu lembro onde eu comecei, que foram nas franquias odontológicas, né? E assim, sempre quando eu tomo um passo para frente, eu sempre lembro do passo que eu tinha dado antes, né? Tipo, é um lugar que eu não quero voltar. É um cenário que eu não quero ter mais. Então, eu falo assim que eu tenho que ser minha maior fã, porque em momentos de baixo eu tenho que acreditar em mim, porque ninguém mais vai acreditar em você se você não acreditar em você. Você transparece isso. Muito bom. Mas é verdade. Não é? O mundo, ele não tá nem aí. Tá nem aí pra você. Exato. Tá indo, não. Oi, tudo bem, tchau. Virou as costas, infelizmente. São poucas pessoas, dá pra contar no dedo da mão que vai te dar um apoio. Se você não se valorizar, se você não se dedicar ao seu objetivo principal, exatamente, o mundo vai te dar rasteiro, infelizmente. Exatamente. E não se posicionar como deveria, né? Exato. Não adianta nada você ter uma super formação, ter uma super estrutura e você não sabe mostrar aquilo. Então, você tem que ser sua vitrine, né? Então, você precisa saber mostrar. Cada podcast é uma aula, né? Com certeza. Não, mas é engraçado, a gente sempre comenta isso assim. Não é só um podcast. Às vezes é aquele bate-papo que você tem vários insights assim muito bom. E a cada história contada aqui, a gente acaba sempre aprendendo um pouco mais, uns insights, algo que a gente percebe que a gente consegue levar para casa por conta da... Poxa, nunca pensou em desistir, nunca pensou em parar. Não. Sabe do que quer, sabe o objetivo principal. Não tem um plano B, não tem um plano A. B. Não tem um plano B. É. Meu plano B é fazer o A dar certo. Legal, viu? Gostei. É isso aí. E hoje, nesse mundo digital que você comentou, que as pessoas buscam muita parte estética, que hoje a maioria dos prestadores de serviço na área de estética, seja dentista, médicos, sim. Vê a importância de vender a parte estética em si e não o procedimento. Hoje, o que você vê como referência na sua área de agora para o futuro na área da parte estética, da parte dental? Tá. Na verdade, assim, eu sempre falo para meus pacientes, não existe só parte estética. A parte estética, ela sempre está associada à parte funcional. Então, se a parte funcional não está 100%, a estética também não vai estar 100%. Por exemplo, chega um paciente que tem desgaste por bruxismo. Aquele dente desgastado é feio. Então, essa parte estética está me mostrando o quê? A parte funcional desse dente está defasada. Então, quando eu devolvo o tamanho ideal do dente, além de devolver a estética, eu devolvo a função. Então, eu não consigo enxergar estética só por estética. Na verdade, não existe isso. O conjunto completo. É o conjunto. Tudo precisa ser avaliado em conjunto. Outro caso importante. Às vezes o paciente, ele chega, tá com os dentes aqui da parte da frente não muito bons, né? Com uma coloração diferente, dentes desgastados. E aí, ele também tá faltando os dentes do fundo. E aí, você tem que ter a sensibilidade de escutar aquele paciente, porque às vezes ele vai falar assim pra você: olha, doutora, eu não queria colocar os dentes do fundo agora, porque não aparece, e eu queria melhorar primeiro os dentes da frente. E às vezes alguns dentistas podem falar assim: não, mas de forma alguma, primeiro tem que colocar os dentes faltantes para depois melhorar essa parte estética. Mas talvez essa pessoa, ela não for atrás ainda de repor esses dentes que ela perdeu, porque ela não tem autoestima zero. Então, às vezes, você devolver a estética da parte da frente, dá um ânimo para a pessoa, uma injeção de ânimo. Putz, olha que legal que ficou, agora eu preciso ver o resto. Pra cuidar do todo Exato. o então, às vezes você precisa ter essa sensibilidade. Eu falo assim, que a gente fica 10, 15 anos estudando, a gente sabe, é o beabá, tem que fazer isso, assado. Mas quando você está na prática clínica, você começa a entender o paciente, o porquê que ele está te procurando, você muda um pouquinho a rota. E aí não tem certo e errado. Tem o que é melhor ou pior para o seu paciente.
Bacana, bacana. Ô, Mônica, no seu negócio atual, tem algum plano de expansão? Na verdade, eu nunca pensei assim, ser dona de uma clínica com 10 cadeiras. Não, nunca tive esse sonho. Porque como eu trabalhei em franquia, eu sei toda a logística por trás disso. Eu sempre quis pelo menos ter 2 unidades, que é o que eu tenho atualmente, e sempre ter um atendimento personalizado, tá? E quando eu falo atendimento personalizado, é personalizado mesmo. Tá só você na sala de espera, e se tiver só o seu acompanhante, você não ficar junto de outras pessoas, porque tem paciente que gosta disso. Escutar você, realmente o que você quer, não só o que eu acho que não só o tratamento ideal, a gente fala, mas tentar propor também um tratamento real, que normalmente é 90% dos casos que acontece. Nem sempre, olha, o ideal seria fazer isso. Tá, mas não dá. O que a gente pode fazer para melhorar a sua situação? Então, isso é o tratamento personalizado. Legal, né? Isso que é importante, se posicionar. Você Sim. saber o que você quer, saber se posicionar para que tipo de cliente que vai te procurar, que tipo de cliente você vai atender. Exato. Para não ser mais uma dentista que atende em 15 minutos. Sim, né? sim. Isso ela tem muito bem definido, né? Isso é legal. É nítido, né? Sim. É muito bem definido, ele é pontual, é isso que eu quero e ponto. Não tem opção B. Então, assim, eu dou opção para o paciente quando essas opções são viáveis. Agora, deixar o paciente escolher entre a cruz e a espada, não dá. Aí eu, como profissional, que não posso deixar isso acontecer. Entendi, legal. Nessa sua jornada, tem alguma decisão que você tomou como empreendedora que você se arrependeu? Não, nenhuma. Nenhuma. Tudo muito assertivo. Eu penso muito Tá. antes de tomar uma decisão. Nessa jornada de 10 anos, doutora, 10 anos já com 2 clínicas, teve muitos erros e acertos. Sim. E hoje a doutora Mônica é muito mais evoluída do que a Mônica de 10 anos atrás. Sim, com certeza. Se você pudesse voltar lá para a Mônica de 10 anos atrás, que conselho você daria para ela não cometer alguns pequenos erros que te faria chegar com mais facilidade onde você está hoje? Eu acho que assim, o conselho que eu daria para ela seria assim, escuta mais seu sexto sentido. Porque assim, essa área da saúde, principalmente na área estética, a gente trabalha muito com previsibilidade. Às vezes o que você quer não é o que vai acontecer com você no tratamento final. Então, por isso que eu falo que cada vez mais eu escuto mais os meus pacientes, porque na conversa eu já consigo entender, nossa, o que você quer não dá para chegar. Então, se esse é o seu objetivo, então é melhor a gente nem começar, porque eu não vou conseguir atender o seu objetivo. Então, talvez lá atrás, tentar pegar todo mundo, abraçar todo mundo, em algum momento isso passou e me deu dor de cabeça lá na frente. Nossa. Então, esse conselho que eu daria para ela, escuta mais seu sexto sentido e fale não quando precisar ser falado não. Zé, é bom falar não, né? Muitas vezes a gente engole o não para poder deixar outra pessoa feliz ou alguma coisa assim, mas não, chega um momento da nossa vida, o não é... Mas normalmente, início de carreira, você não fala não. Você precisa abraçar o mundo. E tá tudo bem. Só com o tempo que você vai perceber que abraçar o mundo, às vezes, não é bom. E saber se valorizar, né? Porque exatamente. eu acredito, até na minha área, assim, muitas das vezes, eu vejo pessoas cobrando um valor baixíssimo. E eu entendo, porque talvez a fase que ele está passando, ele precisa cobrar. Mas é importante também que ele saiba, ao longo prazo, que ele comece a se posicionar também. Porque Exato. começa a se valorizar agora, 10 anos de carreira. Talvez começou cobrando um valor, mas foi se posicionando, foi crescendo, foi ganhando experiência na área. Tem que se valorizar mesmo. E tem profissionais que não entendem essa jogada. O tempo passa, é o mesmo profissional de 10 anos atrás. Exatamente. Eu falo assim, nesses 5 anos, né? Óbvio que melhorei técnica, adquiri novos materiais. E aí, o meu paciente que veio comigo em 2020 e voltou em 2025, eu falei assim, parece que eu tô passando em uma outra clínica. Eu falei assim, sério? Porque cada vez eu venho aqui, tá diferente. Eu falei assim, isso é legal. De você ver que a pessoa, por mais que você é formado, você tem mestrado, você é doutorado, você precisa ter a consciência que você sempre precisa evoluir em alguma parte. Você não pode ficar estagnado no mesmo lugar.
Então, o cliente, ele ter noção disso é bacana, quer dizer que você está conseguindo passar essa visão para ele. E ele, com certeza, ele valoriza mais seu trabalho em relação a isso. Porque aí não é preço, né? É o valor como um todo, né? Exato. Seu posicionamento, sua inovação, tudo isso acaba O refletindo tempo que o ali. cliente fica, aquela dando atenção pro cliente, não é apenas números, e sim um paciente que entrou de um jeito e vai sair de outro jeito totalmente transformado, né? Sim, sim, com certeza. Muda totalmente o jogo. Muda totalmente o jogo. Doutora, Diga. doutora mestra. Nessa sua trajetória, empreender foi como você imaginava? Não, eu não sabia que seria... Eu sabia que seria difícil, mas que não seria tão difícil assim. Porque é muito difícil empreender. É você lidar com os altos e baixos. Acho que essa oscilação que o empreendedorismo te proporciona, tem muita gente que não está preparada para isso. Então, eu precisei olhar para trás e falar assim, calma aí. Vai ter momentos bons e momentos ruins. E nos momentos ruins, você vai lembrar dos momentos bons. Mas sabe que eles existem e eles podem voltar e devem voltar, só que você tem que ter uma estratégia bem definida. E nesses momentos ruins, como que você lidar com esses momentos mais difíceis? Cara, eu acho que é o momento que eu tento estudar mais. Eu tento entender o que está acontecendo. Por que que tá... momento de baixo. O que está acontecendo? Como que tá a situação do país? Vamos ver. O que a gente pode contornar? Aí eu começo a escutar os meus clientes. Tenho muitos clientes, Mônica, no momento eu não consigo agora, mas daqui 2, 3 meses eu consigo. Tá, o que eu posso fazer para te ajudar para você conseguir agora? Então, uma coisa que eu aprendi com marketing, com os leads que chegam, já paguei para aquele cliente entrar em contato comigo. Alguma coisa a gente vai ter que fechar. Nem que seja uma limpeza simples pra gente pelo menos pagar o lead. Recalcular a rota. Sim, sim. Basicamente isso. Exato. E hoje como você tem 2 unidades, você consegue ter parâmetros, né? Poxa, por que tá fraco? Lá tá fraco também? Será que... Aí você consegue estudar números. Sim, com a região, né? Porque números não mente. Não. Né? Você tem lá planilha, dados, não tem como fugir. Como você tem as 2 unidades, você consegue estudar também para tomar decisões um pouco mais assertivas. Né? Exato, com certeza. E é engraçado assim. Eu conheço a Mônica. Nossa, Thiago. Pelo menos. Nossa, Thiago. Não vou, se eu falar, vai revelar a idade. Mas não precisa falar a idade. Quanto tempo, mais ou menos? Nossa, você tinha 9 anos. A gente tinha 9 anos. 9? A gente tava na 3ª série. Foi na primeira, não? Ai, não lembro. Eu lembro bem da 3ª. Vocês estudaram juntos? Estudamos. Que Tem uns legal. 28 anos. Nossa, esse eu não sabia, não. Eu sabia que você... Não? Não, sabia que você conhecia a doutora Mônica, que você tinha... passava com ela como dentista e tal. Não. Morava no mesmo prédio, né? Condomínio. No mesmo condomínio. E agora estudaram junto na 3ª série. Na verdade, nós estudamos junto. E aí, ela no 7º ano, ela mudou de escola. E aí, eu no 8º ano, mudei de escola. E sumiu. Nunca mais teve noção. Sumimos. E aí, eu a reencontrei num grupo do Facebook do condomínio. Sim. Aí, comecei a conversar. Aí, ela, na época, você estava trabalhando em uma clínica na Paulista. Sim, viu? Lá na Avenida Paulista. Eu só estou atendendo odontopediatria. Aí, eu ainda perguntei assim, mas tem procura? As pessoas, criança precisa passar no dentista? Porque eu não tinha noção. Sim. E aí ela, com a expertise dela, me deu uma aula ali conversando. Foi engraçado. E como que foi essa sua experiência quando você trabalhou na Avenida Paulista? Você era CLT ou você trabalhava para franquia? Na verdade, a gente alugava períodos, né? Era um lugar muito bonito. A profissional já estava um tempo já na área. Mas... tinha umas coisas que, assim, que era óbvio que a gente tinha que fazer, só que a gente não podia, porque o espaço não era meu, eu só alugava o período. Tanto que, na época, uma profissional já tinha 30 anos, essa dentista na área, e eu falo assim, vamos divulgar, vamos fazer marketing. Eu falei assim, não, mas eu tenho medo do meu consultório, ele não conseguir suprir a demanda. Eu falei assim, não, primeiro a gente faz uma coisa,
se tiver muita gente assim, a gente dá um jeito para atender esse tanto de gente. Então ela não saía do lugar porque ela ficava pensando nas consequências que não ia acontecer porque ela não fazia. Então eu falei assim, não dá para continuar aqui. Preciso achar um lugar para mim. Não, mas a pujança que ela tem, né? De saber o que quer, onde quer chegar. Você pega uma pessoa que fica meio perdida, barata, não. Pelo amor de Deus, não dá pra, não dá pra caminhar do lado dessa pessoa, né? Exatamente. Nesse período que você trabalhou na Paulista, você ficou quanto tempo lá? Acho que 1 ano. É 1 ano. Aí de lá você já saiu, já foi pra Itapevi? Nesse meio tempo aí eu já tava vendo Itapevi. Aí quando eu consegui comprar a Itapevi, aí a gente parou de atender na Paulista. Você como empreendedora, o que é mais dificultoso para você? Fazer com que o cliente chegue no seu comércio. Acho que é a parte mais difícil. Hoje eu falo assim, a empresa ela tem que dar muito valor a essa parte de marketing de vendedor, porque eles são a alma da empresa. Então, conseguir colocar o cliente ali na sua cadeira não é fácil. Então, por isso, quando ele estiver ali na sua frente, você tem que dar o seu melhor. Em todos os sentidos, né? Sim. E hoje ainda, Mônica, tem muitos profissionais, não só da sua área, de muitas áreas, que não entendeu da importância da vendas, que acha que para ter negócios é só fazer procedimentos e algo que faz seu negócio crescer, de comprar outra clínica, escalar, é vendas. Exato. Para quem ainda tá travado, que acha que não tem que vender, que dica você dá para os colegas, inclusive dentistas, que não entendeu que a alma do negócio é a venda ainda? Então, acho que assim, a indicação ainda é uma boa forma de venda, só que é um ciclo que ele acaba rápido. Então, você precisa sempre criar novos ciclos. E hoje eu só consigo fazer isso investindo em tráfego pago. Assim, uma agência que entende do seu ramo, sabe ali da sua atividade. Então, no meu caso específico, para a área de odonto, então isso fez muita diferença. Assim, hoje eu não tenho condições de ficar sem tráfego pago. Legal, entendeu o jogo, Entender. Tá conseguindo trazer leads qualificados e o que você investe, ele supera, o que chega supera muito. Muito. Então, isso de forma alguma. Hoje é alma do meu negócio. Para vocês que nos assistem, ó, a importância de hoje você ter visibilidade no online. Ou você é .com ou você é .fora. Exatamente. Tanto que tem alguns clientes que falam assim, você aparece tanto pra mim que eu vim aqui te conhecer. Que bom! A ideia é essa, né? Que bom! Acho que você nem ouviu o conteúdo, mas eu fiquei lá aparecendo toda hora na sua barrinha, você veio. Que bom. Então isso que é o bacana, que é legal. E você coloca a Mônica em si Sim, mesmo ou só aqueles estáticos? Não, eu tinha um certo preconceito com isso, tipo, parecer vendedora. Mas depois que eu entendi que não é parecer vendedora, é eu mostrar realmente o meu trabalho, não tem mentira, não tem enganação nas fotos, são realmente meus trabalhos reais. Então as pessoas só iam saber como que é se eu realmente mostrasse. Quem que é a doutora Mônica? Quem que é a doutora Porque pessoas Mônica? compram de pessoas. Pessoas não gostam de comprar empresa. Não, Cria rapport. E assim, não é sobre negócios, né? É sobre pessoas. Exato. Pessoas conectam com pessoas. Exatamente. Né? O pessoal fala B2B, mas na verdade é B2C. Mas é bem bacana. Bem bacana. Mônica, vamos fazer um jogo de perguntas relâmpagos? Vamos. Ai, meu Deus. Cuidado, hein, Mônica? Ai, meu Deus. Cuidado, hein? Ó, desde a 3ª série que eu te conheço, tô com medo dessas perguntas aí. Maneira aí, Thiago. Não, é sobre empreendedorismo. Empreendedorismo? Então tá bom. E sobre a profissional Mônica. Mônica, se você pudesse resumir a sua jornada como empreendedora em uma palavra, qual seria? Determinação. Direto, você viu? Bem determinada. A família apoiou quando você... Porque você se mudou, né? Você estudou em Jaboticabal? Araraquara. Você teve um apoio da família? De imediato, não. Não tive, porque eu nunca dormi fora, nunca tinha ido pra festa, pra balada, até algum dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, estou indo para Araraquara. Nossa. Ele não aceitou muito bem, mas, cara, eu tinha estudado tanto.
tanto. Sabe quando você vem a oportunidade, você fala assim, não posso deixar passar. É minha oportunidade de mudar de vida. Se não fosse aquilo, eu não sei se eu teria força para continuar estudando mais, para prestar outro vestibular. E aí, na época, eu tive uma colega do cursinho, que já estava prestando vestibular há um bom tempo. Ela sabia como que era árduo ficar prestando vestibular e não passar. Até que chegou para mim e falou assim, Mônica, eu vou com você. Eu vou para Araraquara. A gente faz lá a matrícula. E aí depois você vê como você vai ficar lá. E assim, a ajuda veio de quem eu menos esperava. Porque nós éramos colegas. A gente não era amiga. Então, foi ela que falou assim, eu vou com você. E assim, eu agradeço ela até hoje, porque se ela não tivesse me dado esse pontapé, talvez eu não tivesse ido. Mas no início eu não tive, assim, nossa, minha filha linda, maravilhosa. Uhum. Não tive. Como que você se vê daqui 10 anos aí como profissional da área? Como que você se enxerga os consultórios da doutora daqui 10 anos? Cara, eu acho que assim, sempre tentar evoluir na minha área. Quando eu falo evoluir na minha área, é sempre... Hoje a gente adquiriu um scanner odontológico, que era o meu sonho. É um scanner odontológico. Então, não ficar para trás, sabe? Ficar no mais do mesmo. Surgiu novas... Sempre se revolucionar. Novos equipamentos. Tá, vamos lá, vamos testar, vamos ver. Assim, não é porque o que eu faço dá certo que o outro que tá vindo também não vai dar certo. E isso pode me poupar tempo. Hoje eu vejo o quanto tempo é precioso. Né? Lá, quando me formei, há uns 10, 12 anos atrás, eu não tinha muita noção de tempo. Hoje eu já tenho. Então, tudo que eu puder fazer para que eu consiga entregar um trabalho de qualidade com o menor tempo possível, eu quero. Então, é isso. Cortando aqui, pessoas de mente aberta tendem a dar sucesso muito mais rápido. Ter a mente aberta e é apreensível para novos negócios, para os novos negócios que eu falo no sentido de novas... tecnologias, sim, não é travado naquela na caixinha, né? Não. Aquele círculo fechado ali. Isso, é aberto a novas tecnologias, novos posicionamentos. E assim, a tecnologia hoje, ela avança muito rápido. Muito. E se você não acompanhar, você fica para trás. Sim, com certeza. O que te faz continuar naqueles dias mais difíceis? É lembrar dos dias bons. É sempre lembrar que é uma fase que vai passar, que todo mundo passa por isso, que nem tudo que a gente vê nas redes sociais, os outros colegas dentistas são mil maravilhas, todo mundo passa por problemas. E tentar não se desesperar, né? Porque em algum momento você pode se desesperar. Não fazer com que esse desespero paralise você. Então, é isso que eu sempre tento colocar em mente. Nos dias ruins, eu sei que eu vou ter ainda dias bons. Qual foi sua primeira decepção como empreendedora? Ai, meu Deus. Minha primeira decepção é que, assim, eu sempre fui... eu nunca entreguei o mínimo. Tipo, na escola, faz tal trabalho. Eu nunca entreguei o mínimo. Eu sempre tentava entregar um pouco mais. E aí, quando você monta o seu negócio, você acha que as pessoas vão fazer isso também. Que não, as pessoas vão entregar o seu trabalho e aí vão entregar um pouco mais. Não, elas entregam o mínimo do mínimo. Então, isso me decepcionou um pouco. Porque a pessoa, ela não pensa que daqui 2, 3 anos, ela pode evoluir junto com você. Mas se você entrega o mínimo pra mim... Não tem jeito. Você não vai. É o que eu venho praticando há muito tempo, já não criar expectativa com pessoas. Quando você cria expectativa alta, se ela se decepciona, você fica baqueado. Quando você não cria expectativa, o que entregar, não entrega. Fica frustrado, né? A grande verdade é essa. O ser humano, ele é complicado. É complicado porque você vê que a maioria dos CLTs, eles não estão felizes com o trabalho deles. Mas o que eles fazem para mudar esse jogo? Eu também não estava feliz quando eu trabalhava em franquia, mas eu sempre entreguei o meu melhor e eu fazia o máximo que eu podia. Ai, Mônica, mas você é besta, você recebia para fazer aquilo. Tá, mas num futuro não muito distante, eu já almejava ter a minha clínica. Então, quando você cria, eu falo um hábito de entregar o mínimo, vai chegar no seu negócio, você vai entregar o mínimo também. Você vai estar condicionado a entregar o mínimo. E aí que entra a questão da técnica, né? Você entrega o mínimo na sua técnica, outros vão vir, vai ser um consultório fechado no mínimo 1 ano, 2 anos. Vai ser engolido. Vai ser engolido. Quer se destacar no trabalho, tem que dar o melhor.
Tem que dar tem o melhor. que chegar mais cedo, tem que estar bem arrumado, tem que estar bem alinhado com as expectativas da empresa. Sim. Poxa, se você quer ganhar uma posição, quer ganhar um novo cargo, tem que Exato. saber da expectativa, porque, cara, no máximo, se você não conseguir uma promoção, você saiu uma pessoa melhor da empresa, porque você vai evoluir. E muitas pessoas não entendem. Exato. É bem complexo isso aí. O seu negócio hoje você tem 2 clínicas estável. Está na onde você imaginou lá no início? Se passaram 12 anos, de quando você começou a trabalhar. Assim, eu sou muito sonhadora, mas eu sou pé no chão. Então, eu queria ter uma clínica de sucesso e tal, mas eu não imaginei que seria em tão pouco tempo. Porque para mim, 10 anos é um tempo relativamente curto, para quem não teve experiência nenhuma no empreendedorismo. Então, acho que eu tô um pouquinho além do que eu imaginei. Isso é bom. Porque você praticamente saiu da faculdade e foi empreender, né? Empreender do nada. Do nada. Sem conhecimento nenhum. Zero. É uma coisa que, assim, deveria ter, por mais que tenha na grade a parte de empreendedorismo, mas não tem tanta ênfase, né? A minha não tinha. O brasileiro, ele tá, culturalmente, ele não se fala de dinheiro e não se fala sobre empreendedorismo. O cara, ele é treinado para ser CLT. Exato. A verdade é essa. Exato. O empreendedorismo, assim, deveria ser uma matéria pesada. Mas, infelizmente, Esquece, não né? Não é. Você aprende no campo de batalha. Com Exatamente. erros e acertos. Com erros e acertos. E algo deveria ser fundamentado, porque eu acredito que o sistema não quer que a pessoa saia se tornando um empresário. O sistema não quer. Exato. Entra na mesma filosofia das universidades públicas. Todo mundo vai poder ir para uma universidade pública? Não, porque o sistema não permite. O conhecimento de base do ensino fundamental, ensino médio, uma escola pública, não te permite. Você precisa ir muito além do que é passado para você na escola. Então, você precisa fazer muito mais. Então, a maioria das pessoas não tem esse insight. Então, continua ali, no mais do mesmo. Vou sair da minha escola pública, vou pagar a minha faculdade e tá tudo certo. O sistema sujeita isso, né? Sim. Ô, Thiago, nesse bate-papo nosso aqui, vamos fazer umas perguntinhas diferentes para a doutora Mônica aí? Vamos. Hoje nós conhecemos a empreendedora e agora vamos falar do CPF. Diga. Perguntas de frente com a Mônica. Perguntas rápidas. Comida Diga. que você mais gosta? Ai, não tenho uma preferida, não. Arroz, feijão, carne e salada, tá bom. Animal de estimação? Cachorro. Próximo estado a passar as férias? Ai, a gente sempre vai pra Maceió. Você gosta de Maceió? Dubai. Provavelmente. Calma. Dubai tá ali, Direita ou esquerda? Direito. Mais filhos? Não. Vai, prossiga. Vai. Não pode dar ousadia pra esse rapaz. Vai, Aí. prossiga. Time do coração? Não tem. Não tem. Não. Pretende estudar ainda mais? Olha, até uns 3 anos atrás eu tava pensando em ir num pós-doutorado. Mas aí recalculei a rota, pensei melhor. Talvez eu não esteja tão disposta a isso. Seu próximo mimimei? Putz, todo dia eu tenho um mimimi. É? Eu gosto de coisas... amor, o que você gosta? Eu gosto de roupa do Brás. Eu gosto de coisas baratas. Isso me deixa feliz. Mas eu me mimei com custo um pouquinho mais. Já me mimei com scanner, tá? Já me mimei por um bom tempo. Tá bem mimada. Tô bem mimada, tô mimadíssima. Ai, show de bola. Ô, Mônica, se você pudesse... Na verdade, não. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, para aquelas pessoas que às vezes estão no CLT, tem medo de empreender, que tá naquele momento antes do agora chega. Sim. O que você diria para elas? Eu acho que antes do agora chega, você tem que se preparar muito bem. Pensando tecnicamente na sua área. Você é muito bom no que você faz?
Não, sou mediano. Então, não sei se está na hora do agora chega. Então, se prepare muito bem. Então, por exemplo, fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Quando eu me preparei tecnicamente, eu falei assim, agora é o momento. E nas horas difíceis, é você ser seu maior fã. Ninguém vai acreditar em você se você não acreditar em você. Então, você precisa transparecer isso para o seu público. Então, se você é muito bom, transpareça que você é muito bom. Eu sou foda naquilo que eu faço. Então, sabendo demonstrar isso, com certeza o percurso é de muito sucesso. Doutora, uma dica para quem está cursando odontologia, que não vai aprender nada sobre empreendedorismo e tem aquele coração pulsante de empreender assim que sair da universidade. Hoje, se eu saísse da universidade hoje, eu consequentemente faria uma pós-graduação em marketing nessa área. Eu acho que faz todo o diferencial na nossa área. Então, eu investiria uma pós em marketing. Óbvio que fazer pós nas outras áreas da odonto precisa ser feito, mas a virada de chave, o que vai te diferenciar dos outros candidatos é o marketing. Falar com alguém fora da caixinha, fora da curva é outra coisa, né, Thiago? Eu sou uma grande defensora do marketing, gente. Não, cara. Eu falo assim para meus clientes, o marketing mudou minha vida. Em um dia eu ganhava X, depois do marketing eu fui para 20X. Você sabe que um dos motivos de nós entrarmos no tráfego pago foi por conta dela. Porque sempre que eu ia... sempre que eu ia passar no consultório, ela, como vem seus clientes? Eu, hoje é indicação. Aí ela, isso vai acabar. Vai pro marketing. Vai pro marketing. Você defende essa tese há um bom tempo já, né? Sim, porque assim, eu comecei o tubinar ali do Instagram, depois eu fui fazendo cursos. Tanto que aquele gerenciador de anúncios, era eu que fazia essa parte. Depois você precisa ver que demanda tempo, né? Tá ali olhando os números, fazendo as estatísticas. Aí eu acabei terceirizando, mas antes de terceirizar eu já conhecia como fazer. Já sabia o caminho das pedras ali. Então, quando você conhece, você consegue cobrar. Olha, qual o valor que tá o lead? Tá, sei lá, um valor absurdo. Tá, com o que a gente vai fazer para diminuir esse valor do lead? Normalmente, quem tá pagando tráfego pago não entende sobre isso. Uhum. Esse é um grande diferencial. Até para não ser enrolada, né? Exatamente, porque hoje em dia, o que tem de gente... Acabou de sair do ensino médio... Sou o quê? Gestor de tráfego pago. Sem formação nenhuma, sem conhecimento nenhum. E assim, você precisa... quer morrer ali, quer desmaiar, né? Mas não é? Não é? Então, aí você pergunta formação e não tem. Tá? Experiência também não tem. Tudo bem. Tudo bem, você pode ser excelente nisso, mas existe uma curva de aprendizado e você precisa respeitar isso. Cara, e é legal quando o cliente entende sobre as métricas e Sim. Quando o cliente não entende, é melhor nem entrar, porque é capaz de ser enganado. Quando ele entende, é gostoso, porque até pra quem tá oferecendo o serviço, que consegue falar com maestria, a pessoa tá do outro lado entende. Sim. Você tem razão, você não tem razão. Então é importante que você com certeza, sobre... facilita os dois lados, né? A Mônica é fora da curva, né? Não, sim. Sou fora da caixinha totalmente. Mônica, muito obrigado. Obrigado mesmo, assim, de compartilhar a sua história com a gente. Eu fico muito feliz. Eu já sabia boa parte dessa história. Sim. Mas é muito gostoso esse bate-papo. E como eu sempre falo, cada podcast não é um podcast, é uma aula. Sim, com certeza. Obrigado mesmo. Doutora Mônica, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi uma honra ter você aqui. Conhecer quem está por trás dos consultórios, né? Sim, a pessoa por trás e saber que você é fora da curva e fora da caixinha totalmente. A pessoa totalmente antenada às tecnologias que serve de inspiração para muitas pessoas que estão ali trancada naquele mundinho que não quer expandir, Eu falo o mindset. Sim. Eu não falo nem clínicas, eu falo expandir para, no mínimo, se posicionar mais. Parabéns, é uma honra ter você aqui com a gente e ter ouvido toda a sua trajetória e os insights que você deu. Foi insights maravilhosos. Obrigado. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vocês falam tanto de pessoas fora da caixinha, vocês são duas pessoas completamente fora da caixinha. Eu lembro quando o Thiago falou assim, a gente tá pensando em fazer um podcast. Eu falei, caraca, que legal. Tipo, que nada a ver com a sua área e você tá pensando... Não é? Porque às vezes também a gente fica bitolado só na nossa área de formação, sendo que se você puder ir atrás, correr atrás, a gente consegue, com determinação, qualquer coisa.
E eu fui muito feliz por vocês. Espero que seja de muito, muito, muito sucesso. O nosso podcast tem bastante pessoas que nos acompanham, ainda mais aqui da região de Alphaville, Itapevi, toda a Grande São Paulo. Quem quiser passar com a doutora Mônica, deixa o seu Instagram para nós, por favor, é uma honra. Meu Instagram é @doutora Mônica Irma. Tenho um consultório no Betaville e em Itapevi. Quem quiser mudar o seu sorriso, mudar completamente, bater um bate-papo, só entrar em contato lá que a gente marca uma avaliação. Show de bola. Você que está nos acompanhando, não perca os próximos episódios. Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa noite, até o próximo. Agora chega!